Quantos aqui estiveram na palestra ontem à noite? Levante a mão. Oxa. Quantos não estiveram? Levante a mão. Tá bom. Quantos aqui são irmãos que servem os jovens? Levante as mãos. Quantos aqui são irmãos responsáveis das igrejas? Levante as mãos. Quantos aqui são pais? Levante as mãos. Obrigado pela presença de vocês. Hoje à noite nós vamos ter aqui um painel, uma mesa aqui para a gente conversar sobre vários assuntos, especialmente sobre o que a gente viu na conferência de jovens e experimentou. Não está ouvindo ali, ó, não tem som ali, ó. Som. Melhorou? Tem som agora? Não, ainda não. Ainda não. Agora tem? Agora tem. Algum lugar que não está ouvindo? Tá bom, irmãos. Então, nós queremos ter uma conversa entre nós, juntamente com vocês, sobre o que nós vimos e ouvimos, o que conseguimos detectar, sentir da parte dos jovens. Queremos passar para vocês, para que todos nós possamos servir melhor os nossos jovens, né? Então, César. Bem, quem aqui já foi adolescente um dia? Muito bom, viu? Quer dizer, ninguém nasceu adulto, isso é bom. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que um dia nós fomos adolescentes. Bom, irmãos, hoje à noite nós não queremos muito dar uma doutrina para vocês, não queremos passar um ensinamento para vocês. O nosso desejo é transmitir para vocês um pouco do desespero que Deus tem colocado no nosso coração em relação aos nossos adolescentes e também em relação aos jovens. Quantos aqui estiveram da conferência passada, na reunião que nós tivemos na Casa Betânia, sobre o serviço de jovens? Bem poucos, né? Bom, naquela reunião, e eu gostaria de trazer um pouquinho para os irmãos, nós percebemos ontem, o irmão Esdras compartilhou conosco sobre, como é que é, Esdras? A síndrome das gerações, não é? A geração que tem a revelação, a geração que tem tradição e a geração que tem degradação. Quem quer os filhos na degradação aqui? Fala assim, não. Estou tendo reação, viu, irmãos? Quem quer que os seus filhos estejam na tradição? Quem quer que seus filhos tenham revelação? A mesma revelação que vocês tiveram, que nós tivemos. Quem quer, diga um amém bem forte. Para isso, irmãos, Deus conta com cada um de nós. E nós queremos transmitir um pouco para os irmãos o que o Senhor tem colocado no nosso coração nas conferências de jovens, e o que nós temos procurado trabalhar nas conferências. E antes disso eu queria só ler 2 versículos com os irmãos, amém? Vamos ler João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Senhor Jesus, amém. Quem achou, diz amém. Ora, antes da festa da Páscoa, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Vamos orar e ler esse versículo, irmãos? Amém.
Amém. Bom, quem está no mundo, levanta a mão. Amém, né? Agora, quem é do mundo? Fala assim: eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. E os nossos jovens também não são do mundo, mas eles estão no mundo. E o que nós temos que fazer com eles? Pergunta para quem está ao teu lado: o que nós vamos fazer com os adolescentes, com os jovens que estão no mundo? Fala assim: tem que amar até o fim. Amém. Sabe, irmãos, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu percebi uma coisa, pelo menos na região onde eu morei, que as crianças lá, elas são praticamente idolatradas até os 12, 13 anos de idade. Os brinquedos, os carrinhos, as roupas, as lojas para criança, nossa, é uma coisa assim absurda. Uma dedicação total para os bebês, para as crianças. Mas é engraçado que quando eles chegavam no junior high, chegavam lá nos seus 12, 13 anos, os pais praticamente abandonavam seus filhos. E os filhos passavam a ser criados pelas gangues das escolas. E o troco disso é que esses filhos abandonados, deixados, depois de tanto carinho, tanta dedicação, mas de repente, em um determinado momento da vida deles, que é o momento mais crítico da vida deles, é o momento de maiores conflitos, né, de um jovem, eles são deixados. E o troco disso é que esses filhos que são deixados, quando os seus pais se tornam idosos e precisam deles, os pais são colocados no asilo, e esses filhos só vão atrás dos seus pais no dia de assinar o testamento. O que vocês acham desse quadro? É normal? E aí o Senhor trouxe um sentimento para nós que servimos os jovens, na conferência de jovens, dos adolescentes, que às vezes nas igrejas, deixa eu perguntar aqui, quais as igrejas aqui têm serviço de crianças? Ok, pode abaixar a mão. Serviço de criança normalmente tem salinha de criança, tem professor, tem professora, tem lanchinho, tem material, tem musiquinha, tem várias atividades para as crianças. Quantas igrejas aqui tem serviço de adolescentes? Quantas igrejas tem sala de adolescentes? Onde os nossos adolescentes ficam depois que saem da salinha de crianças? Quais são os lugares preferidos deles? Bebedouro, banheiro, fundo do local, se é local, sabe lá onde eles estão, não é? Então nós percebemos que nós estamos correndo o mesmo risco que uma sociedade doentia fazia com os seus adolescentes. Então o Senhor começou a colocar um desespero em nós, irmãos, um desespero pelos adolescentes. E você sabe que, apesar de ser a fase de maior conflito, essa é a janela que nós temos para pregar o evangelho para os nossos filhos. Amém? O Ezra falou, na verdade tem que pregar o evangelho desde no ventre, não é? Mas a melhor fase para alguém ter uma experiência definida com o Senhor
é nessa hora do conflito. É quando ele está perguntando quem ele é, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. São as várias perguntas que surgem. Mas quem é que vai responder essas perguntas? Então o Senhor colocou em nós um desespero de amar essa geração. E começamos a trabalhar nas conferências de jovens, principalmente, três coisas. A identidade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eles precisam saber quem eles são. A convicção deles. Eles precisam ser convictos naquilo que eles creem. E a terceira coisa são os valores cristãos, que é nossa responsabilidade passar para eles. Quem acha aqui que a iniquidade está multiplicando? Vocês têm dúvida disso ou não? Isso foi a profecia dada pelo Senhor. O Senhor mesmo falou que a iniquidade ia multiplicar. Então que essa geração hoje sofre, a pressão que essa geração sofre é muito maior do que a nossa geração. Hoje o mundo está na mão deles. Eles têm acesso a todo o lixo do mundo em um piscar de olhos. Então nós temos que perceber que eles estão debaixo de uma pressão grande para nós reagirmos. E aí que nós sentimos de chamar essa reunião para que todos nós possamos nos abraçar. Amém? Abraçar por uma causa: ganhar os nossos adolescentes e os nossos jovens. Quem tem encargo de ganhar o adolescente e jovem diz amém. O Senhor tem esse encargo e Ele conta com cada um de nós. Nessa questão da identidade, outra coisa que eu quero falar antes de passar para os irmãos e antes de vermos o vídeo da conferência de jovens. O nosso irmão Dong sempre nos fala do exemplo de Barnabé, como que Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito e de fé, ele ajudou Saulo, não foi? Saulo era problemático ou não? Quem acha que Saulo era bem problemático? Pelo menos 2 vezes queriam matá-lo, não é? E o Barnabé foi quem o acolheu. E depois de ele ser enviado para Tarso, quem é que foi atrás de Saulo? Você iria atrás dele? Trazer para um ambiente daquele lá de Antioquia? Trazer um problemático? Mas imagine se ele não tivesse trazido Saulo para Antioquia. Não é não? Nós teríamos as epístolas de Paulo hoje? Não teríamos. Ele investiu, ele deu a vida dele por Saulo. Irmãos, nós podemos estar investindo em futuros Paulos. Quando você olhar para um jovem e pensar, esse jovem é problemático, se arrependa na hora e fala assim: esse jovem tem esperança. Vamos falar, os nossos jovens têm esperança. Mas eles precisam de pessoas que amem. Amém? Então, antes de abrir para os demais irmãos, nós queremos passar para os irmãos um pouquinho. Quem aqui nunca veio numa conferência de jovens? Para ter uma ideia. Ok. Vocês querem ver um pouquinho do que acontece numa conferência de jovens ou não? Nós contamos com a justa cooperação de cada parte aqui hoje. Então nós queremos passar um pouco, o vídeo pode liberar. E vamos fazer alguns comentários que nós fazemos durante a conferência. Amém. Esta não é mais uma conferência de jovens. Nós estamos no mesmo lugar, faremos as mesmas coisas, cantaremos as mesmas músicas, ouviremos coisas não tão novas assim, falaremos sobre assuntos que vocês já ouviram. Por que então fazer mais uma conferência?
porque amamos vocês. Porque queremos ter vocês perto. Perto bastante para abraçar vocês, orar com vocês e abençoar vocês. Vocês são amados. Essa conferência é para vocês. É por causa de vocês. O amor não é novo, mas cresce em todas as direções. Ele vem do hoje e caminha até a eternidade, como uma ponte que liga quem você é agora a quem será amanhã. Você será mais santo, mais maduro, mais salvo, mais amoroso, mais feliz. E nós estaremos lá com vocês. Porque nós amamos vocês e queremos ter vocês perto. Porque nós amamos vocês e queremos ter vocês por perto, para abraçar vocês. Para abraçar vocês. Quero te contar os segredos meus e me tranquilizar, pois tu és meu Deus. Te revelar meus sonhos e medos, falhas, sofrimentos, de ti nada ocultar. E quando despertar, logo te falar: bom dia, meu Jesus, vem comigo estar. Espero ter um grande amigo, aquele que confio a minha vida a ti. Eu quero te contar os segredos meus e me tranquilizar, pois tu és meu Deus. Te revelar meus sonhos. Essa noite é o tempo. Esse é o dia que Deus estava esperando. É ver você fazer essa escolha e dar esse testemunho. Então, gostaria que todos aqueles que genuinamente viram o amor de Deus e o plano da salvação de Deus e que deseja se levantar e se entregar a esse Senhor, quero que se levante e venha aqui à frente. Você sabe o que você está fazendo agora? Você tem que ficar bem consciente desse passo. Você está mostrando para Deus, você está mostrando para o universo inteiro, para os anjos, e mostrando para Satanás que você é dele. E você está fazendo uma declaração pública de que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Amado Senhor, eu estou aqui. Você esperou tanto tempo, mas hoje eu estou aqui. Eu estou aqui entregando minha vida a Ti. Obrigado por me amar. Obrigado por morrer por mim. Você sabia que eu era assim tão ruim, tão frio, indiferente. Senhor, por que você morreu por mim? Você sabia como eu sou. Senhor,
que posso fazer senão aceitar esse seu grande amor e entregar minha vida a Ti. Oh, amado Senhor, eu quero Te amar e Te servir, seguir todos os dias da minha vida. Lava todo o meu ser, perdoa os meus pecados. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós todos estamos diante de Ti. Obrigado por falar conosco e obrigado por nos iluminar. Amém. Obrigado por mostrar nossas fraquezas e também as ataduras que nós temos. Senhor, nós vimos e queremos falar a Ti que queremos ser libertos. Quando o Senhor morreu ali na cruz, o Senhor venceu o inimigo. A sua obra ali na cruz é completa. O Senhor venceu todos os principados e potestades. O Senhor também terminou com o velho homem, terminou com a carne e também as obras do teu inimigo. Senhor, nessa noite nós escrevemos em um pedaço de papel: escravo em vão, mas recebido da liberdade quando Jesus rompeu os grilhões. Liberdade maravilhosa, não mais pecado, amém. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a Ti, Senhor, mudou o meu viver. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a Ti, Mas em Cristo achei pertenço ao Salvador. Aleluia! Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Que eles possam se levantar
Abraça-os neste momento, que eles sintam-se abraçados, amados por Ti. Possas curar as feridas deles, Senhor. Que eles possam se levantar e seguir adiante. Ora. Senhor Jesus, um momento íntimo, doce, onde ocorre cura da nossa alma, onde nós podemos exercitar o Espírito, somos alimentados, supridos, nutridos, mas também satisfazemos o coração de Deus com o nosso invocar. Nessa conferência nós nunca abraçamos tanto como foi dessa vez, né? Já fazia algum tempo que nós notávamos que parecia que nós éramos um pouco distantes dos jovens. E na verdade éramos mesmo. Éramos os intocáveis. Isso, éramos os intocáveis. Então, por causa disso, logo no início, na primeira reunião, nós tivemos um momento especial em que nós recebemos os jovens e os abraçamos. Então, vários irmãos que coordenam a conferência estavam aqui na frente, os jovens vinham e nos abraçavam. E isso nos aproximou deles e os aproximou de nós, de modo que ficou mais fácil haver uma identificação e uma abertura da parte deles quando a palavra era falada. E essa aproximação foi muito positiva para todos nós. Para os jovens, porque eles se sentiram amados, sentiram que nós damos importância para eles, sentiram que nós estamos aqui por causa deles. E para nós também foi um grande encorajamento, porque nós vimos a reação deles. Muitas vezes nós falamos a palavra e não sabemos exatamente qual vai ser a reação, mas nessa oportunidade, nessa conferência, nós pudemos ficar mais próximos deles e ver a reação. Havia cerca de 2.200 ou 2.300 jovens no primeiro período. Então, com tanta gente, é muito difícil nós acompanharmos tudo. Mas, graças ao Senhor também, Ele nos deu uma ótima equipe de apoio, que tem nos ajudado muito. São jovens mais velhos, jovens adultos, alguns já casados, que nos têm auxiliado na maneira de conduzir a conferência, de modo que não seja apenas uma conferência com mensagens dadas por irmãos mais velhos, mas que haja também atividades que complementam a palavra e que levam os jovens a se abrir para que a palavra penetre neles. E essa equipe tem se desdobrado muito e nos ajudado muito. São cerca de 30 que nos auxiliam. Sim, fora os auxiliares de serviço, que são os jovens mais velhos do segundo período, que vêm no primeiro para servir os mais novos. Isso tem sido uma salvação para os jovens mais velhos e uma bênção para os jovens mais novos. Então eles têm tido muito mais interação entre eles. E para nós, irmãos, que o Parque dos Dinossauros aqui, é muito bom, porque nós já não temos tanta energia para fazer muita coisa. Mas esses jovens têm nos ajudado muito. E isso tornou a conferência de jovens com um aspecto muito mais jovem, que atinge mais, toca mais os jovens e causa neles uma reação. Só para os irmãos terem uma ideia, esses jovens
que fazem parte dessa equipe de apoio, eles são verdadeiros epáfras, que oram pelos nossos jovens, e eles se esforçam nas orações, eles jejuam pelos jovens. Quantos aqui jejuam pelos jovens? Eles jejuam. E o resultado disso é que nas conferências de jovens, nós temos procurado cada vez mais fazer com que o jovem sinta que a conferência é para eles, e que nós estamos aqui por causa deles. Vamos repetir essa frase, ela é pequenininha, mas vale a pena. Por causa deles. Fala para quem está do lado. Por causa deles. O Senhor, por nossa causa, Ele fala assim: conhecer a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, Ele se fez pobre, para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. O Senhor se esvaziou por nossa causa, o Senhor morreu por nossa causa, o Senhor ressuscitou por nossa causa, tudo foi por nossa causa. E nós sentimos por gratidão tudo que o Senhor fez por nossa causa. Agora é hora de nós também fazermos algo por causa deles. Quem quer ver uma geração seguindo o Senhor aqui? Ver a próxima geração. O Esdras ontem, né, você comentou sobre a questão da linha de produção, né? E nós podemos, na verdade, nessa última conferência, os irmãos nos falaram que o que motivou a conferência de jovens a se começar a conferência de jovens foi quando, Miguel? Da década de final de 70, 80, né? Final de 80. Por volta de 85, 86, foi os irmãos perceberem que uma geração inteira dos jovens da igreja tinha se perdido. Quem quer que uma geração inteira se perca aqui? Pergunta para quem está do teu lado: você quer que a próxima geração se perca ou não? Então, algumas pessoas precisaram se levantar e se consagrar a um serviço. E claro, irmãos, a conferência de jovens, ela acontece de 6 em 6 meses. É um evento nesse lugar maravilhoso, nessa esfera maravilhosa, né? Onde cada minuto é pensado por causa dos jovens. Desde quando eles acordam, as atividades, os monitores reclamam que não tem tempo de dormir. Graças a Deus. É para os meninos não terem tempo. E pouco a pouco nas conferências o Senhor foi dando luz sobre onde eles deveriam sentar, meninos de um lado, meninas do outro. Depois a questão de tirar os eletrônicos das mãos deles, tudo por causa deles, para que a atenção deles estivesse na palavra e eles pudessem ouvir o Senhor. E isso que nós queremos, que eles ouçam a palavra que procede da boca de Deus, porque nós sabemos que essa palavra pode salvá-los e pode transformá-los. Então nós temos como lema, né, nós que servimos os jovens, por causa deles. Então essa equipe de apoio que o Marco falou, toda a conferência, antes de toda a conferência, os irmãos se reúnem para orar, e uma vez que nós ganhamos a direção do Senhor, nós planejamos. Mas mesmo planejando, nós ainda estamos abertos à direção do Espírito. E é o que nós temos visto na conferência, como o Espírito vai conduzindo as coisas. Ele vai selando, vai costurando, vai preenchendo as lacunas, as falhas. E os jovens cada vez estão sendo mais atraídos. Só que, irmãos, eu acho que aí eu quero abrir para os irmãos aqui. Aí tem um desespero. Sabe qual que é o desespero? Quando eles têm que sair daqui. Sim, a volta para casa. A volta, o fantasma da volta para casa. Eles têm medo do que vai acontecer quando eles voltam para casa. Por quê? Aqui tudo é por causa deles. E quando eles chegam nas suas casas, nas suas cidades, o que é por causa deles? Os irmãos entendem? Então nós, na última conferência, na comunhão dos monitores, a palavra-chave foi continuidade. A necessidade de, depois da conferência de 6 em 6 meses, é um evento que não dá para se reproduzir. Essa esfera, a equipe de música, o ambiente, tudo que acontece aqui não dá para reproduzir numa cidade. Mas
Duas coisas são necessárias para que tenhamos jovens. Sabe o que é? Irmãos que têm um encargo pelos jovens. E segundo, pais que apoiem os que servem os jovens. É isso aí. Quem são os que servem os jovens aqui? Precisamos de mais ou não? Vocês que levantaram a mão, nós precisamos de mais irmãos que cuidem dos jovens ou não? E quem são os pais aqui? E o que os pais precisam fazer? Apoiar. Para que os irmãos não se sintam, porque, irmãos, muitas coisas são passadas para os jovens, tarefas, leitura de livros, atividades, para mantê-los num ritmo até a próxima conferência, para eles sobreviverem o curso desse mundo dos próximos 6 meses. Mas nós precisamos de irmãos que servem e de pais que apoiam. Você quer ser um desses ou não? Amém? Eu queria passar um outro vídeo, talvez para impressionar um pouquinho os irmãos. O Regis, por favor. Tem um outro videozinho que os irmãos da igreja em Recife, talvez o Zé da Silva possa até nos ajudar. Um videozinho que os irmãos de Recife fizeram. Em que mãos está o seu filho? Em um primeiro momento, nós convidamos os pais a pegarem balões, encher os balões e caracterizarem os balões como sendo seus filhos. E daí nós colocamos algumas situações do cotidiano dos seus filhos, e à medida que nós apresentávamos essas situações, nós pedíamos que os pais batessem nos balões para cima. Agora, meu filho, está com o celular na mão, e à medida que íamos colocando essas situações, os balões não conseguiam retornar para suas mãos. Eles tiveram muita dificuldade de reaver os balões. E alguns deles hesitaram em bater com força, como que querendo reter o filho sob os seus cuidados. E a pergunta que nós deixamos para a reflexão dos pais foi: em que mãos está o seu filho? Em que mãos temos depositado, creditado os nossos filhos? Em um segundo momento, nós convidamos um irmão que serve com os jovens e os adolescentes, e os pais, juntamente com este irmão, não permitiriam que os balões tocassem o chão. E ao meu comando, os pais foram saindo de cena, cada um, até que, por fim, restou apenas o irmão que serve com os adolescentes e com os jovens. E só pôde, dos 16 balões que nós tínhamos no início, ele só pôde conter 6 balões. E a reflexão que nós deixamos para os pais com relação a esse segundo momento foi: sem que os pais participem, é impossível que nós consigamos preservar todos. Se todos os pais estiverem engajados juntamente com os irmãos que servem, certamente nós conseguiremos salvar a todos. Este é o nosso propósito, este é o nosso encargo. Antes de falar sobre esse vídeo, eu gostaria de compartilhar algo. Nesses últimos 4, 5 anos, eu tenho ficado impressionado como o Espírito conduz todas as coisas na vida da igreja. Nesses últimos 4, 5 anos, o irmão Dong ele tem enfatizado por diversas vezes a história de João Marcos, de Barnabé. E se você lê apenas a letra, você vai achar que é repetição. Mas quando você se volta para o Espírito, aí no Espírito você consegue entender o coração de Deus. Essa história de João Marcos, e em uma conferência o irmão Dong falou que
possivelmente João Marcos era uma adolescente, essa insistência em falar sobre esse assunto, na verdade é um forte clamor do Espírito. Amém. A ficha está caindo agora. No início da nossa comunhão, então César fez as perguntas aqui que são chaves. Ele perguntou qual a igreja que tinha serviço de criança. Então a maioria levantou as mãos. Depois, serviço de adolescentes e serviço de jovens. Então, por muito tempo, as igrejas focaram apenas nas crianças, nas salas de crianças e nas reuniões de jovens. E por um longo período, nós perdemos muitos dos nossos filhos na fase de adolescência. E ainda agora, quando foi feita a pergunta, dá para se perceber que as igrejas, os irmãos responsáveis, os irmãos líderes, eles precisam acordar. Muitas igrejas já têm serviço de adolescentes, mas quando foi perguntado, tem sala exclusiva de adolescentes? Poucos levantaram as mãos. Então, na verdade, essa história de João Marcos, que o irmão Dong tanto tem repetido para nós, na verdade, irmãos, é o Espírito clamando para que os irmãos responsáveis, para que os pais, para que os líderes se levantem. Amém. Se nós não cuidarmos dessa faixa etária de adolescência, nós não teremos jovens fortes, nós não teremos igrejas fortes. E ainda mais, nesse período de adolescência, os jovens, quando são cuidados, eles conseguem produzir muitas coisas para o Senhor. Então, toda a esfera da conferência é uma esfera muito especial. E especificamente lá na igreja onde eu me reúno, e na nossa região Nordeste, nós temos acordado. E muitas igrejas, não são poucas, muitos irmãos responsáveis têm disponibilizado recursos financeiros, têm preparado salas para os adolescentes. Nós em Recife, nós fizemos esse vídeo, vocês acabaram de ver. E na verdade, irmãos, para cuidar dessa geração, não só de adolescentes, mas também de jovens, todos nós precisamos nos dar as mãos. Vocês creem nisso ou não? Amém. Fala aí para o irmão do seu lado. Nós precisamos nos dar as mãos. Amém. Nós precisamos nos dar as mãos. O mundo bate e bate forte. Nas conferências de jovens, o Senhor fala e fala forte. Mas aí precisa ecoar agora nas localidades. Principalmente, o Senhor precisa dar revelação para os líderes e para os pais, para ver que uma conferência de jovens não é um evento à toa, mas é um trabalho muito bem feito, trabalho de base, de suporte espiritual. E um breve comentário sobre o vídeo. A transferência, vocês viram que houve um momento onde foi feita a transferência, onde os pais soltaram os balões e transferiram para os irmãos que cuidam toda a responsabilidade, toda a carga. Irmãos, assim não funciona. Eu estou muito feliz porque nessa conferência o Senhor está dando oportunidade para nós termos essa comunhão. Os pais precisam acordar. Os líderes das igrejas precisam acordar. Todos os cooperadores precisam acordar. E todos juntos nós vamos ter um grupo de jovens muito bom, de adolescentes e de jovens, para trabalhar pelo Senhor. Amém? Dá oportunidade para os outros irmãos falarem. Amém, irmãos? Irmãos, rapidamente queria dizer que eu tenho acompanhado os últimos anos a conferência de adolescentes e eu tenho visto um grande progresso
na vida desses adolescentes. Vocês concordam ou não? E realmente muitos dos adolescentes têm uma experiência muito forte com Deus aqui. Toda a conferência nós pregamos o Evangelho, pregamos o Evangelho de novo, e muitos deles recebem o Senhor uma vez, recebem 2 vezes, e não tem problema, não tem contraindicação receber o Senhor 5, 6 vezes, tá bom? Quanto mais eles se converterem, melhor. Nós não temos nenhum problema, isso não faz mal para eles. Vocês veem que em várias conferências eles vêm aqui, se ajoelham uma vez e se convertem, se entregam ao Senhor e tal. Depois eles voltam e tem algumas recaídas, né? Eles têm algumas recaídas, mas nessas idas e vindas nós temos visto que eles na verdade têm subido degrau após degrau. E no caso de Piracicaba, onde eu moro, apesar de eu viajar muito e não acompanhar bem de perto os adolescentes, mas os irmãos ali se levantaram com muito amor, muito encargo pelos adolescentes, e eles sentiram o amor. E por sentirem esse amor dos irmãos, sentirem-se queridos, considerados, atendidos, eles começaram a mudar, e amor também gera amor. Quando você dá amor, recebe amor. Quando eles sentem que são amados, eles também começam a amar. Então muitas vezes nós dizemos, nós amamos, eu amo você meu filho, eu amo você meu filho, mas na prática nós não sabemos o que eles estão fazendo, as coisas deles, nós não temos interesse pelas coisas que eles estão passando. Então o nosso amor é um amor de palavra, e esse amor só de palavra eles sentem que não são amados, que eles não são considerados. Nós demos um exemplo, por exemplo, no serviço de jovens nas igrejas. Se o serviço de jovem nas igrejas não tem um planejamento, as coisas são feitas de qualquer maneira, na improvisação, a primeira leitura que o jovem faz é: eu não sou importante. Eu não sou importante, eu não sou considerado. Mas quando nós fazemos um planejamento, nós nos dedicamos, nós nos consagramos, eles veem que nós estamos nos sacrificando por eles, eles começam a ler: eu sou importante. Por isso, nessa conferência, o momento marcante logo no início foi o abraço. Vem para o abraço. Desde o começo fizemos aqueles cartazes, e nós descemos aqui, pena que o vídeo não mostrou, e começamos a abraçar todos os jovens. Eu não sei se alguns deram o feedback, o retorno para vocês, mas vários deles se emocionaram quando abraçaram o Miguel. É verdade, alguns abraçaram. Rapaz, eu abracei o Miguel, né? Hã? Acho que não só eles ficariam emocionados, muitos irmãos aqui ficariam emocionados de abraçar o Miguel. É também. verdade. Acho que depois não querer tomar banho, né? Mas aí fiquei ungido, né? Nós somos ungidos aquele dia. Aleluia. Irmãos, foi uma coisa assim sensacional da parte dele. Aquilo quebrou uma barreira, uma distância, porque vocês sabem, né? Nós estamos aqui, ó, careca, cabelo branco, né? A maioria aqui nós temos mais de 50 anos. E realmente para nós chegarmos até eles, adolescentes de 14, 12, né, 15 anos, 11 a 15 anos, é uma distância grande, não é fácil. Nós temos um esforço tremendo para poder compartilhar e fazer com que a palavra entre no coração deles. Graças ao Senhor por essa geração de jovens que tem hoje nos ajudado. Eles têm feito essa ponte, nós conseguimos chegar muito mais. Mas esse momento que nós descemos e fomos para o abraço, eles sentiram que se quebrou uma barreira. Irmãos, a conferência fluiu. E muitos deles disseram o seguinte: nunca antes na história quer dizer, eles falam assim, foi a melhor conferência de todas. E no penúltimo dia nós estávamos com o sentimento assim, parece que não foi tão sensacional ainda. Entendeu? Mas quando teve a última reunião, o último momento especial e tudo, irmãos,
Irmãos, o Senhor selou de uma maneira maravilhosa, guiou, coisa que nós não tínhamos combinado. E aí teve o abraço no início e teve o abraço no fim. E quando eles me abraçavam, as coisas que eles mais me diziam era: irmão, obrigado por nos amar. Obrigado por nos amar. Amém. Então, irmãos, os jovens precisam ser abraçados. Tem seus problemas, tem as suas dificuldades, né? Tem as suas recaídas. Eu também sou pai de jovens e eles nos veem muito como só cobrança, né? Nós como pais somos bons cobradores. Eles sentem: nunca está bem, por meu pai eu nunca estou bem, o meu pai só que me critica, não sentem que são amados, né? E queria ter uma passagem da Bíblia que fala de abraço, e eu acho que é bem significativa. Um jovem chamado Eutico, quem já ouviu falar de Eutico? Estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Isso é Atos capítulo 20, versículo 9, né? Depois vocês podem anotar e ler depois. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O Eutico são os nossos jovens. Gostam de ficar na janela. Eles não estão nem dentro nem fora. A janela é o lugar onde ele não está nem dentro nem fora. Ele está ali, mas lá fora também está bom. Acho que eu vou lá para fora. Quer pular e nós o seguramos do lado de cá. Então tem muito jovem na janela. E quando ele fica na janela, o que acontece? Adormece profundamente. Muitos jovens querem o mundo e querem o Senhor. Eles querem o melhor de dois mundos. Eles querem o melhor da vida da igreja e eles também querem desfrutar do mundo. Eles estão num conflito. Essa é a idade do conflito e é a idade que eles vão tomar uma decisão. A maioria dos grandes homens de Deus que foram usados muito por Deus se converteram fortemente na sua adolescência. Eu me converti, irmãos, terminando a minha adolescência. Então, mas eles têm esse conflito, né? Então o Eutico estava lá dormindo na janela. Paulo também fala demais, né? Ele queria falar toda a economia de Deus numa noite só para todo mundo lá. O Eutico caiu, morreu. Qual poderia ser a atitude de Paulo? Nós sabemos que Paulo era meio duro com quem era meio fraco, né? Paulo podia dizer assim: bem feito, hein, Eutico? Quem mandou sentar na janela? Quem mandou sentar na janela? Tá vendo? Janela não é lugar de crente. Paulo poderia ter feito isso, né? Pelo que a gente conhece um pouco do caráter dele. Mas o que Paulo fez? O que Paulo fez? Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando. Amém. O que Paulo fez? Inclinando-se sobre ele, abraçando. E disse mais: não vos perturbeis, que a vida está nele. Amém. Amém. Fala para o seu lado: não vos perturbeis. Amém. Que a vida está nele. Amém. A vida está nele. Amém. Irmãos, nós cremos que a vida está nos nossos filhos. É isso aí. A vida está nos nossos adolescentes. Amém. Está nos nossos jovens. Sim. E eles precisam que nós nos deitemos sobre eles e os abracemos. Sim. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Você já abraçou o seu filho hoje? Todos os dias eles precisam de um abraço. Eles sentem esse abraço, sentem essa proximidade. Irmãos,
E eu creio, se nós tivermos esse coração de ajudar, esse coração de abraçá-los, eles se tornarão parte de uma geração, nem tradicional, nem caída, mas uma geração que tem revelação e tem visão. Cremos nisso? Quem crê nisso? Amém. Fala, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Então, quando eles voltarem das conferências de jovens, #partiu pro abraço. É isso aí. Quando eles voltarem das conferências, não deixe que essa atmosfera, isso que ele ganhou aqui, possa se perder, mas abrace-o. Não o receba com cara feia, não receba, já lavou a louça, vai arrumar seu quarto, menino, né? Mas quero ver se você vai arrumar o seu quarto. Quero ver se essa conferência valeu alguma coisa. É isso aí. Você já chega na cobrança. Não, irmãos, vamos partir para o abraço. Amém? Para eles irem bem depende muito de nós. Se diz que o problema dos adolescentes não são os adolescentes, são os pais dos adolescentes. Quando às vezes um filho precisa ir para o psiquiatra, psicólogo, normalmente o psicólogo chama os pais. Antes do filho, e começa a tratar os pais, né? Irmãos, é um pouco duro dizer isso, mas nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, até incapacidade de poder cuidar deles diante do Senhor, e, se é o caso, pedir ajuda. Amém? Ajuda dos irmãos, ter comunhão e partir para o abraço, abraçando-os e eles se sentindo abraçados e amados. O que eles mais precisam nessa idade é o abraço, sentirem-se amados. Sabe qual é o primeiro fruto do Espírito? O primeiro fruto do Espírito é amor. Isso é o que eles precisam. Eles querem amor, eles querem ter alegria, e isso está no Espírito. E nós, por andarmos no Espírito, temos esses frutos e podemos incluí-los. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, a pergunta que eu queria falar para os irmãos é: alguém aqui já falhou? Alguém já errou? Não. Alguém já desanimou aqui? Não. Mas parece que quando nós olhamos para os adolescentes e para os jovens, parece que eles não podem errar, eles não podem falhar e eles não podem desanimar. E nós jogamos sobre eles uma carga muito, muito pesada. Eles vão falar: não, mas se fizer assim, eles vão ser muito mimados. Olha, o padrão que nós temos é a Bíblia. E na Bíblia, quando em Lucas 15 fala daquele filho que chegou para o pai: pai, me dá parte da herança. Se eu fosse aquele pai, talvez, ou alguém aqui fosse aquele pai, fala assim: meu filho, vai trabalhar, rapaz, parte da herança. Mas aquele pai, ele não teve medo de entregar. Sabe por quê? Aquele pai confiava no amor que ele tinha por aquele filho. E o filho foi ou não foi? Mas no dia que aquele filho se arrependeu, de quem foi que ele se lembrou? De qual casa ele se lembrou? E para qual casa ele quis ir? Do seu pai. Porque ele lembrou que na casa do seu pai até os servos eram tratados de uma maneira digna. A pergunta que eu quero fazer é: os jovens, os nossos adolescentes, quando eles lembram das suas casas, eles lembram assim ou não? Eles têm coragem de voltar para casa? Eles têm vontade de ir para os irmãos, para o nosso meio, e saberem que eles vão ser acolhidos, eles vão ser recebidos, ou eles vão ser julgados e condenados?
Quem quer bênção aqui? Sabe qual é o segredo para você ganhar bênção? É você abençoar. Em 1 Pedro 3, Pedro fala assim, depois de falar do relacionamento marido e mulher, ele fala assim, finalmente, 3:8, finalmente sede todos de igual ânimo. Primeiro, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Nós somos chamados para bendizer. Fala para quem está do lado, nós somos chamados para bendizer. O que é bendizer? Falar bem. Quem fala bem dos seus filhos aqui? Quem fala mal, não precisa levantar a mão. Ninguém precisa, não queremos expor você. Mas irmãos, muitas vezes nós falamos o que o diabo quer que nós falemos. Mas o que nós precisamos é abençoar. Você sabe o poder da bênção de um pai sobre um filho? Quem aqui é da época que pedia bênção para os pais? Ó, bênção pai, não é? Bênção. Fez mal para nós ou fez bem? E se o pai ou o avô não falasse Deus te abençoe, como é que você se sentia? Um órfão, né? Sem chão. Você vê o poder de ouvir Deus te abençoe. Nós irmãos, pais, irmãos que servem, eu sei, os meninos são expert em nos provocar. Quem já assistiu provocado por adolescente aqui? Eles sabem provocar ou não? E a nossa reação muitas vezes é de maldizer. É falar assim, você não tem jeito. Você não tem, Deus não tem caminho na sua vida. Imagina. Quem é que falou isso? Quem é que pôs essas palavras na tua boca? Quem é que não tem chance? Nós estamos vendo o exemplo de Onésimo, não é? Um escravo que roubou, que fugiu, mas ele caiu nas mãos de uma pessoa que o abençoou. E irmãos, eu sinto que nós, irmãos, nas igrejas, é um teste para nós. Os adolescentes, eles nos testam o quanto nós estamos no Espírito. Eu falo isso porque eu já fui muito testado nisso. De jovem, assim, reagir, a vontade que eu tinha era de dar um soco na cara, e ele falar assim, me bate, me bate. Eu olhava assim, Deus te abençoe. É a pior coisa, ele não queria ouvir isso, ele queria que eu batesse mesmo. Mas na verdade era o inimigo. Irmãos, quando nós abençoamos, nós libertamos um jovem. Eles percebem o nosso coração. Deus, quem se sente abençoado por Deus aqui diz amém. Irmãos, nós temos uma responsabilidade, é abençoar essa geração, é falar bem deles, é falar para eles o que Deus fala para eles.